Graça e paz, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Nós vamos dar início a partir de hoje. Hoje é 1 de setembro de 2020. Vamos dar início a uma série de estudo baseado no tema A Lei e a Graça. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Juntos somos mais fortes. Abra sua Bíblia comigo no livro histórico de João, conhecido como o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos apresenta, além desse tempo da lei e do tempo da graça, ela também nos apresenta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância, ela vai de Adão até Moisés. Por que tempo da ignorância? O tempo da ignorância abrange um período de tempo onde a palavra de Deus, a lei escrita por Deus, não havia sido revelada para homem nenhum. A lei, ela já existia mesmo antes de ter sido revelada a Moisés. Deus, em Êxodo 19, ele revela a lei para Moisés, para que Moisés transmitisse a lei para todo o Israel. A lei foi dada para Israel. Capítulo 4 de Malaquias, e o versículo 4 diz assim, Malaquias 4 e o 4, diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel. Israel foi o nome de Jacó. Lembra quando Deus ele enviou um anjo e esse anjo ele teve uma briga com Jacó, onde o nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos vieram a nação de Israel. A nação de Israel, ela é composta por 12 tribos, conforme diz Apocalipse capítulo 7. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 7, versículo 4, 5, 6, 7 e 8, que diz assim: E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Observe que a nação de Israel ela era composta por 12 tribos: a tribo de Judá, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Azer, a tribo de Naphtali, a tribo de Manassés, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de José e a tribo de Benjamim. Essas 12 tribos, elas formavam a nação de Israel. Essa nação de Israel, ela recebeu a lei de Deus para elas viverem conforme a lei.
a lei ela foi dada para Israel. Nós, eu, você, somos gentio. A lei ela não foi dada para os gentios, ela foi dada para Israel. Israel é as 12 tribos. Gentios é todo aquele povo que não faz parte das 12 tribos de Israel. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Observe que a lei, ela não foi dada para os gentios. A lei foi dada para Israel. Amém? Essa lei, ela foi dada por Deus para Israel. A lei, ela teve um período de duração. De Adão até Moisés, é chamado de o tempo da ignorância. Era um tempo onde não havia uma lei escrita por Deus. De Adão até Moisés é o tempo da ignorância, onde não havia uma lei escrita por Deus para o seu povo. De Moisés até Jesus é chamado de o tempo da lei. Jesus, ele viveu e ele morreu no tempo da lei. A vida de Jesus era uma vida baseada na lei. Ele era judeu. Ele fazia parte da tribo de Judá. E a tribo de Judá era uma das 12 tribos de Israel. Então Jesus, como judeu, Jesus como um israelita, ele cumpriu a lei e ele viveu e nasceu debaixo da lei. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém? Jesus, ele nasceu debaixo da lei. Quando Jesus, ele estava aqui no mundo, ele viveu debaixo da lei de Deus. Capítulo 5 de Mateus diz assim, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus, ele veio cumprir. Essa palavra cumprir, do grego é plero, que significa realizar, fazer. Jesus estava dizendo, eu vim cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. E ao cumprir a lei, Jesus nos resgatou da maldição da lei. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Epístola de Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele nos resgatou, ele nos libertou do tempo da lei. Então a lei, ela foi dada a Moisés para todo o Israel. A lei, ela abrange o tempo de Moisés até Jesus. Jesus, ele viveu no tempo da lei. Jesus, ele cumpriu a lei. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o livro histórico de João. João capítulo 19, versículo 28. João, Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então, todas as coisas que estavam escritas na lei, referente a Jesus, ele cumpriu tudo. E ao cumprir a lei, ele nos resgatou da lei. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isto. Que o nosso Cristo, ele nos resgatou da lei. Então a lei, ela começou em Moisés. O tempo da lei, ela começou com Moisés. E quando foi que o tempo da lei teve o seu fim? Quando foi que a lei terminou? Observe que o tempo da ignorância teve início em Adão e foi até Moisés. Quando Moisés, ele recebe de Deus a revelação da lei e passa a lei para Israel, o tempo da ignorância terminou e deu-se início a um novo tempo, que é chamado de o tempo da lei. O tempo da lei teve um início e também um fim. A lei, ela começou em Moisés, Êxodo 19, quando Deus, ele leva Moisés ao Monte Sinai, revela a lei para Israel. Essa lei, ela teve vários propósitos, vários. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia para nós ver alguns propósitos da lei, alguns objetivos pelo qual a lei foi dada. Capítulo de número 3 de Gálatas e o versículo de número 24. Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Um dos propósitos da lei era nos conduzir a Cristo. Era o aio, o pedagogo. Qual era a função do aio? O aio, ele era uma pessoa, um escravo na família. E esse aio, esse pedagogo, esse condutor, ele tinha a função de levar a criança para o colégio. Quando a criança ela atingia uma certa idade, seus 13 aos 15 anos, ela não precisava mais de aio. Ela agora poderia andar sem o aio. Essa foi a função da lei. Ela serviu de aio. Ela serviu de condutor para nos conduzir a Jesus Cristo. Na lei, nós vemos Jesus. A lei, ela aponta para Jesus. A lei, ela fala de Jesus. A lei, ela revela Jesus.
podemos ver Jesus nos sacrifícios de animais, onde aquele sacrifício, eles apontam para o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, um dos propósitos da lei era nos conduzir a Cristo. Se já estamos em Cristo, não precisamos mais do aio. Não há mais necessidade do aio, porque agora temos Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 e o versículo 27. Ou melhor, Colossenses 1 e o 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Olhe, Cristo em vós, Cristo em vós. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A lei, ela nos serviu de aio. Já estamos em Cristo. O que diz 2 Coríntios 5,17? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é ter nascido depois da ressurreição de Cristo. Então, todas as pessoas que nasceram depois da ressurreição de Cristo, essas pessoas estão em Cristo. E por estar em Cristo, e por ter nascido depois da ressurreição de Cristo, elas não estão na lei, elas estão na graça. Você entendeu isto? Todas as pessoas que nasceram depois da ressurreição de Jesus, elas estão em Cristo, elas estão no tempo da graça. E por estar no tempo da graça, elas não estão no tempo da lei. E por não estar no tempo da lei, elas estão livres da lei. Você está livre da lei. Você está em Cristo. Você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Não é mais aquela criatura do tempo da lei. É uma nova criatura. Glória a Deus por isto. A lei, ela durou de Moisés a Jesus. E um dos propósitos da lei foi nos conduzir a Cristo. Assim como o aio que levava a criança até o colégio, até uma determinada idade. Quando a criança ela atingia uma certa idade, 13 a 15 anos, aquele aio não mais levaria aquela criança, porque a criança agora já podia ir para a escola sozinha. Assim foi a lei. Quando a lei ela cumpriu em Cristo o seu propósito, acabou. Agora não é mais a lei, agora é Cristo, agora é a graça. Amém? Segundo o propósito da lei, a lei também foi dada para nos fazer conhecer o pecado. Capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Amém? Então, antes de Deus ele revelar a lei para Moisés, o povo não sabia o que era o pecado. O povo não tinha conhecimento de pecado. Eles viviam sem lei. Imagine uma vida sem lei.
Imagine um país sem lei. Imagine uma cidade sem lei. Imagine uma rua sem lei. Imagine um estado sem lei. Imagine uma casa sem lei. Imagine um casamento sem lei. Imagine uma família sem lei. Fica uma família bagunçada. Fica uma casa bagunçada. Fica uma cidade bagunçada. Fica um país bagunçado. Fica um estado bagunçado. Imagine o mundo sem lei. Fica bagunça. Então a lei é necessária para que haja limite, para que haja conhecimento do que pode e do que não pode, do que é certo e do que é errado. Então, quando Deus ele tirou Israel do Egito, a primeira coisa que Deus fez para ele foi revelar, foi dar a lei, para que eles tivessem conhecimento do que é pecado e do que não é pecado, do que eles podiam e do que eles não podiam. Abra sua Bíblia no capítulo de número 20 de Êxodo. Êxodo 20. Diz assim, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos filhos, ou melhor, dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da bozina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Amém? Deus, no Monte Sinai, ele dá para Israel a lei, para que o povo de Deus, ele soubessem o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. A lei, ela era dividida em 3 aspectos. A lei espiritual, a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral diz respeito
aos 6 primeiros mandamentos. Como diz Êxodo 20, do versículo 10 em diante. Do versículo 12 em diante. Do versículo 12 em diante de Êxodo 20 é a lei moral. Do versículo 1 ao versículo 11 é a lei espiritual. A lei moral é a lei, é o nosso comportamento com o próximo. O não matarás, o não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Essa é a lei moral. A lei espiritual é esta: não terás outro Deus diante de mim, não adorar imagens de escultura. Essas são a lei espiritual. A lei espiritual e a lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. E essas duas leis, elas são eternas. Tanto a lei moral como a lei espiritual, ela é eterna. Ela é eterna. E existe também a lei cerimonial, a lei da cerimônia, que abrange as cerimônias, os sacrifícios, as festas. Essa lei cerimonial, elas se cumpriram em Cristo. Amém? A lei cerimonial, ela teve início aqui em Êxodo 20 e ela terminou em Jesus, através da morte e da ressurreição de Jesus. A lei cerimonial, ela deixou de existir. Ela não existe mais. Não há mais necessidade de cumprir, de obedecer a lei cerimonial. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2. E o versículo 14. Efésios 2, 14 e 15 diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar-se ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Observe que a lei dos mandamentos, capítulo 2, versículo 15 de Efésios, a lei dos mandamentos, ela foi cumprida em Jesus. A lei dos mandamentos, que é a lei cerimonial, que é o batismo, a Páscoa, as festas judaicas, o sábado, essas leis eram uma sombra e se cumpriu em Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: Hebreus 10 e o 1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Amém? Então, a lei, ela era
uma sombra. Capítulo 8 de Hebreus, versículo de número 13, diz assim: dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi envelhecido, tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. O capítulo 8 de Hebreus fala justamente do tempo da lei, de que a lei, o antigo pacto, era uma sombra que apontava para Cristo. Em Cristo, a lei teve o fim. Não a lei moral, não a lei espiritual, mas a lei dos mandamentos cerimoniais. As sombras, os tipos, em Cristo se cumpriu. Amém? Glória a Deus por isto. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 7 de Hebreus, capítulo 5, capítulo 4, fala justamente sobre o tempo transitório da lei. Observe que a lei teve início com Moisés e terminou em Jesus. Quando Jesus morre, a lei, o tempo da lei também morre. Quando Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, nasce um novo tempo na história da humanidade. Esse tempo é chamado de o tempo da graça. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6 e o 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O tempo da graça teve início com a ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia, conforme nós vimos no Evangelho, o livro histórico de João, capítulo 1, e o versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés. Lembre-se, a lei, ela foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. A lei, ela durou de Moisés até a morte de Jesus. Depois que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, dá-se início a um novo tempo, a uma nova era na história da humanidade, que é o tempo da graça. O tempo em que nós estamos é o tempo da graça. Glória a Deus por isto. De Moisés até Jesus é o tempo da lei. Da ressurreição de Jesus até o nosso tempo é o tempo da graça. Agora, observe comigo algo. Da ressurreição de Jesus até a conversão de Paulo é um tempo na história da igreja. Você quer saber que tempo é este? Venha comigo no próximo estudo. Que Deus continue te abençoando. Lembre-se, a lei teve início com Moisés. Moisés, ele recebeu de Deus a revelação da lei. A lei, ela foi dada para os judeus. A lei tinha
613 mandamentos. Quem errasse em um mandamento era culpado de todos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2 e o versículo 10. Tiago 2 e o 10. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não matarás, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Entendeu? Quem não cumprisse um mandamento da lei era culpado de todos os mandamentos. Porque aquele que disse, não matarás, também disse, não roubarás. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por esse esclarecimento. A lei e a graça. A lei teve início. O tempo da lei teve início com Moisés no Monte Sinai. O tempo da lei terminou com a morte de Jesus. De Moisés até a morte de Jesus é lei. Da ressurreição de Jesus até hoje é graça. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Venha conosco no nosso próximo estudo, onde nós iremos trazer algo chamado de o tempo da ignorância. De Jesus ressuscitado a Paulo. É chamado de o tempo da ignorância. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique com Deus e até a próxima. Graça e paz.